Nosso boa noite aos nossos internautas que começam a acompanhar a partir de agora pelo YouTube da TV LW o nosso programa. Quero também mandar um grande abraço a partir de agora também aos ouvintes da Itapuama, que também estão aí retransmitindo o nosso programa para toda a nossa região. Também dar uma boa noite ao pessoal da Rádio São Bento, lá em São Bento do Una. E tem uma novidade, agora em julho vamos também estar em parceria com a Rádio Urubá, lá em Pesqueira. E hoje eu tenho a grata satisfação e alegria de estar aqui ao meu lado, essa grande jornalista, apresentadora, locutora, uma pessoa super inteligente e que também faz parte da direção da Itapuama, a nossa querida Zalci Joane. Boa noite, querida. Olá, Adriano, boa noite. Mais uma vez, obrigada pelo convite, viu? Para mim é sempre uma alegria estar aqui na TV LW, estar aqui com vocês, sempre com pautas tão importantes aqui para a nossa região toda. Muito obrigada. Muito bem. E agradecer também ao apoio, da Ótica Rio Branco, que é a nossa parceira aqui do programa, que fica ali em frente ao prédio da Prefeitura. Ótica Rio Branco é simplesmente a melhor da cidade. E também agradecer o apoio do Grupo Decor, que é uma loja fantástica aqui em Arco Verde. A matriz, você sabe, fica na Antônio de Japiaçu, com filial no bairro do São Cristóvão e também na cidade de Garanhuns. Eu recebo hoje para um bate-papo o nosso pré-candidato a deputado federal, Jones Manuel, que está passando por Arco Verde e aceitou o nosso convite para falar um pouco sobre essa sua jornada que já começou já há alguns meses. Pré-candidato, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Adriano. Boa noite, Zalci. É um prazer estar aqui com vocês hoje, com muita expectativa para a gente fazer essa conversa produtiva nessa noite de quarta-feira. Muito bem. Pré-candidato, o que motivou a ideia de lançar o seu nome como pré-candidato à Câmara Federal? Veja, eu acho que surgiu num processo natural de demanda das próprias bases que a gente representa, tem articulação política e luta. Então, por exemplo, a gente vem, durante todo 2025, fazendo uma luta muito intensa contra a privatização da Compesa, né? Nossa companhia de águas e esgotos, que foi privatizada pela governadora Raquel Lira, que tinha prometido na eleição de 2022 que não iria privatizar, e a gente sempre esteve junto à categoria dos urbanitários e urbanitárias na luta contra a privatização. Do mesmo jeito que a gente passou os últimos 3 anos numa luta que está acontecendo ainda, lutando contra a privatização do metrô do Recife, né, que é federal, e que o presidente Lula tinha prometido também que não iria privatizar, mas numa articulação junto com a governadora Raquel Lira está fazendo um processo de privatização. Assim como em articulação com diversas categorias, né? Professores e professoras, enfermeiras, psicólogas, assistentes sociais, ADIs, bancários, trabalhadores dos Correios. Então, essa construção de luta, de articulação, de estar nas ruas, estar fazendo formação, colocou a demanda de uma pré-candidatura a deputado federal, porque o que a gente viu, infelizmente, foi que vários deputados ditos progressistas simplesmente abandonaram as pautas e as lutas da classe trabalhadora em nome de qualquer conveniência eleitoral do momento, né? Para dar nome aos bois, para a gente não ficar na abstração, por exemplo, o atual deputado federal e pré-candidato ao Senado, Túlio Gadelha, foi alguém que se elegeu em 2022 fazendo a defesa do piso da enfermagem, né? Então teve votos de representatividade importante da categoria. Mas a governadora Raquel Lira não paga o piso da enfermagem, né? E não vem garantindo as 30 horas semanais para a categoria. Mas o atual deputado federal simplesmente não faz essa defesa das trabalhadoras da saúde, não coloca a pauta por causa de conveniência eleitoral do momento. Então, frente a essa desilusão de várias categorias, a gente percebeu a necessidade de uma pré-candidatura a deputado federal de alguém realmente alinhado à classe trabalhadora com a proposta que é inegociável em defesa da nossa classe. Antes da pergunta de Zalci, eu gostaria de saber que nessas suas andanças, não só no Recife, mas área metropolitana, Zona da Mata, Agreste e também no Sertão, como é que andam as articulações, os apoios dessa sua caminhada? Veja, está sendo maravilhoso, Adriano. Agora é importante destacar que a gente tem um processo de construção política que é muito diferente da política tradicional, né? Então a gente não está vindo, por exemplo, para as cidades do sertão para conversar com o vereador, para conversar com o prefeito. Nossa aliança política é com outro tipo de pessoa. Então a gente está vindo aqui conversar com estudantes, trabalhadores da cultura, movimento negro, movimento de mulheres, sindicalistas, né? A gente, por exemplo, está tendo, já vai ter uma atividade com lideranças sindicais aqui de Arco Verde para conversar
conversar sobre a situação do funcionalismo público na cidade e em Pernambuco. Então a gente teve uma recepção maravilhosa. Todas as atividades que a gente fez em Pesqueira, em Sertânia, em Arco Verde, em Serra Talhada, foram atividades lotadas com várias lideranças de movimentos populares, várias lideranças da cultura, várias lideranças de movimento estudantil. Só que é isso. Esse é o tipo de aliança que a gente busca. A gente não vem aqui negociar com o vereador, negociar com o prefeito, que tu me apoia aqui, depois eu te apoio aqui, aí solto uma emenda parlamentar acolá, outra emenda para cá. Isso é a forma de fazer uma política tradicional que a população recusa, né? Porque é uma política do toma lá da cá, é uma política que não tem compromisso com as demandas reais do nosso povo e que não tem autonomia, não tem capacidade, inclusive, de cobrar, de fazer as lutas necessárias, porque você já parte de um processo todo amarrado, né? Cheio de dívidas, cheio de débito, com aliados políticos, e não é nosso jeito de fazer política, não. Aqui em Arco Verde, um vereador caiu por conta dessas articulações de campanha, e aí o povo segue acompanhando isso. A gente tem discutido, trazido muito para essas pré-candidaturas, essas pré-campanhas que a gente está seguindo e acompanha a política também, junto com a TVLW, na Itapuama FM, da força que a comunicação tem mostrado via redes sociais. Isso é muito forte nas redes sociais. Vira e mexe, tem uma live aberta na sua rede social, nem sempre contigo, mas com temas ali pautados de acordo com os temas que estão sendo tratados no momento. Temas importantíssimos. Essa comunicação, muitos políticos acham que você fazendo aqui o toma lá da cá, vamos dividir aqui para a gente, não, as pessoas não vão ficar sabendo, vamos ficar por aqui. Só que com essa mudança, com essa força e as pessoas entendendo, passando a entender o que acontece nas bases, nos bastidores políticos, as redes sociais estão levando, assim como os veículos tradicionais, estão levando muita clareza para a cabeça do eleitor. Então, a gente pode dizer que o eleitor que vai votar na eleição de outubro deste ano não vem com a mesma cabeça da última eleição de 2022, deixar 2024 de lado, que era municipal, de 2022, não vem com essa cabeça, já vem com muito mais clareza. Essa clareza caminhando, chegando, você acha que há uma luz no fim do túnel para que esses políticos que vivem de política, né, que é o cargo, o que é que você é? Sou deputado, o que é que você é? Sou isso, e fazem disso um legado, né? Vi você falando também sobre essa questão das famílias, são família por cima de família. Então, vivem disso e nem procuram fazer outra coisa e nem procuram mergulhar na história, no que a gente vem, na ancestral, nada disso. Então, a comunicação é papel essencial em trazer e puxar essa clareza para cima cada vez mais para as pessoas? Veja, eu acho uma ótima pergunta, porque me dá uma oportunidade de fazer um debate que veja, quando se fala do sertão pernambucano, né, das diversas regiões do sertão, Mochotó, Vale do Pajeú, sertão do São Francisco, é muito associado ainda ao coronelismo. E o coronelismo existe. Ele é um fato. Você tem famílias poderosas de poder econômico e de poder político, que mandam em determinadas cidades e territórios. Só que a gente não está mais no século XIX. Então a capacidade de você fazer comunicação política, de fazer crítica, fazer militância e, quem sabe, derrotar essas famílias tradicionais, hoje é muito maior do que já foi no passado. Então eu pego o meu exemplo pessoal. Em 2022, eu fui candidato ao governo do estado de Pernambuco. A gente fez campanha só com R$46 mil de doação na vaquinha online. Portanto, a gente não conseguiu viajar muito Pernambuco. A gente só fez campanha em 50 cidades, que era o que o dinheiro dava para fazer, né? E mesmo assim, eu tive votos em 182 municípios de Pernambuco, né? Então, veja, a nossa comunicação chegou. A nossa mensagem política, o nosso programa político chegou. Esse ano, como a gente vem com uma pré-candidatura muito mais forte, a gente tem uma expectativa muito boa de ter votos em todos os municípios de Pernambuco e surpreender muita gente. Porque, até dialogando com a pergunta anterior, tem muita gente que vem conversar e fala assim, mas tu tá indo para Arco Verde e tu não tem aliança lá com nenhum vereador. Eu fiz, não tenho, e muito tranquilo, não preciso não. Esse tipo de aliança não. A gente vai surpreender mostrando um programa político, fazendo os debates reais sobre os problemas fundamentais da população trabalhadora e da juventude de Pernambuco e conseguindo quebrar essas estruturas tradicionais. Eu acho que essa é uma das principais tarefas,
fazer com que a política não se paute em relações familiares, em relações de poder econômico e em relações de reprodução de máquinas políticas. Porque, veja, o problema do familismo na política pernambucana e brasileira, de maneira geral, é um problema muito grave, né? Hoje, por exemplo, para o governo do Estado, o que a gente tem protagonizando a disputa do Palácio do Campo das Princesas? É um filho de governador e uma filha de governador. Muito se fala sobre a briga entre Raquel Lira e João Campos, mas na disputa entre eles, quando o pai de João Campos era governador, o pai de Raquel Lira era vice, né? Aí quando o Eduardo Campos saiu do Palácio do Campo das Princesas para disputar a presidência, o pai de Raquel Lira assumiu o governo, para não falar dos avós, dos tios, dos bisavós e por aí vai. Então eu acho que a gente tem uma tarefa fundamental de renovação política. Acho que não cabe mais Pernambuco ser loteado, naturalizar a ideia de lotear Pernambuco por famílias. Então os Coelhos mandam em Petrolina, os Mendonça mandam em Belo Jardim, 5 famílias diferentes mandam em Serra Talhada, 3 famílias diferentes mandam em Caruaru, os Ferreira mandam em Jaboatão, os Arraiz e os Campos mandam em Recife e por aí vai indo, sabe? Acho que a população trabalhadora tem que se apropriar de uma mensagem de rebeldia, de contestação e de entender que esse sistema, como está configurado, essa relação entre poder econômico e poder político, não está entregando melhoria para o nosso povo. Os problemas fundamentais, por exemplo, problema de abastecimento de água na região, né? Em Arco Verde, em Serra Talhada e adjacências. Veja, a gente escuta falar isso há 50, 80, 100 anos. Você pega um cordel de 1900 e bolinha, tá falando da falta de água. A gente está lidando com o mesmo problema há mais de 100 anos, com essas famílias ricas se reproduzindo no poder das prefeituras, nas vereanças e fazendo seus deputados estaduais e federais. Então, acho que a comunicação digital ela abre um caminho para a gente conseguir chegar em cada vez mais gente para criar um movimento de transformação política radical em Pernambuco, que nossa pré-candidatura a deputado federal é a expressão desse movimento, tentar quebrar o poder das oligarquias e das famílias tradicionais da política. Quais são as bandeiras que você pretende defender em Brasília? Rapaz, a gente tem um conjunto de pautas muito importantes, Adriano. Eu acho que eu abro falando do fim da escala 6x1, né? E a gente encara esse debate como o fim da escala 6x1 com a jornada de trabalho de 30 horas semanais. Né? A gente coloca isso como elemento central do nosso programa político, que se a gente for eleito, a gente vai defender em Brasília, assim como o enfrentamento à pejotização. O STF está querendo legalizar a pejotização, o que seria um ataque brutal aos direitos trabalhistas, à CLT, e na prática, o fim dos direitos trabalhistas, né? Porque para quem eventualmente não saiba do tema e está ouvindo a gente, o que é pejotização? É quando a empresa contrata um trabalhador não como um trabalhador, mas obriga o trabalhador a abrir um CNPJ e é como se fosse uma empresa contratando outra empresa para prestar serviço. O trabalhador não tem direito a férias, 13º, FGTS, licença maternidade, licença paternidade, absolutamente nada. Não queremos avançar no fim da escala 6x1 com a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, o enfrentamento à derrota da pejotização, rever a contra-reforma trabalhista do Michel Temer, que fez com que disparasse no Brasil a informalidade, né? A gente tem hoje 37% da força de trabalho no nosso país na informalidade, apresentar uma ampla proposta econômica de geração de emprego em massa para fazer com que o Brasil consiga atingir um grau de pleno emprego. O Pernambuco é o segundo estado do país com mais desemprego no Brasil inteiro, 30% da juventude pernambucana está desempregada, né? Então há uma carência de empregos e mais ainda, né? Uma carência de empregos bons, que 70% dos empregos gerados no Brasil pagam no máximo 2 salários mínimos. A gente precisa criar em massa empregos bons, empregos com direitos. Conectado a isso, a gente também vem fazendo uma defesa da necessidade de reverter as privatizações e garantir serviços públicos de qualidade. Então, estamos com ação no TJPE questionando a privatização da Compesa, mostrando que a privatização da Compesa foi feita baseada em dados falsos, que vai gerar um prejuízo para os cofres públicos de 3 bilhões de reais e que a conta de água, a população de Arco Verde fique sabendo e da região, vai aumentar. Quer reverter a privatização da Compesa e garantir um real plano de universalização do saneamento básico e do acesso à água potável, né? Eu tive em Sertânia, 1/3 da população não tem acesso à água potável na torneira. Né? Aqui em Arco Verde, só 8% do esgoto é coletado e tratado. A maioria da população não tem o básico do esgotamento sanitário e do saneamento básico, o que está associado, inclusive, a diversas doenças. Então, queremos enfrentar o problema da água em Pernambuco e do saneamento básico, que é um problema gravíssimo. Outra bandeira que a gente vem colocando há muito tempo é o problema da moradia popular, né? Pernambuco tem um déficit de moradia de mais de 300 mil pessoas sem casa, mas esse dado é só as pessoas que estão sem casa.
né? Estão no limite, por exemplo, com um aluguel a ponto de sair, ou então pessoas em situação de rua, etc, etc. Se você colocar as pessoas que têm moradias precárias, moradias inadequadas, que moram em áreas de risco, que moram em casas sem o básico de infraestrutura, de energia, de saneamento, o déficit habitacional em Pernambuco é gigantesco. Então, Pernambuco precisa de um programa efetivo e robusto de moradia popular, trabalhando na perspectiva de construir, de início, 100 mil moradias populares, para inclusive fazer com que deixe de ser normal em tempo de chuva que as pessoas morram, porque isso está acontecendo em toda a região metropolitana, em toda a zona da mata. Cai uma chuva, chove 2 horas, as pessoas estão morrendo, estão perdendo tudo, estão sendo soterradas em barreira. E além disso, pela nossa própria conexão com a educação, a gente vem debatendo bastante os problemas da educação em Pernambuco, né? O nosso estado, ele continua tendo analfabetismo e analfabetismo funcional. 60% das escolas de Pernambuco não tem quadra poliesportiva, biblioteca, laboratório de informática, laboratório de química. Os professores, a maioria, são contratos precários, temporários, não tem concurso público, não tem plano de cargos e carreiras. Há, inclusive, um processo cada vez maior de adoecimento de professores e professoras, né, seja físico ou mental, que se afastam dos locais de trabalho. As promessas da governadora de criar 200 novas creches não saiu do papel, né, nem 10% disso saiu do papel. E a nossa universidade estadual, a UPE, ela segue abandonada, né? A UPE, o professor da UPE tem um dos salários mais baixos comparado com outras instituições públicas, como a UFPE, a UFRPE e por aí vai. Não tem plano de cargos e carreiras para os professores. Não tem, Adriano, um restaurante universitário em nenhum campus da UPE, em todo Pernambuco. Os estudantes não têm onde comer. Não tem política de permanência estudantil, não tem política de moradia estudantil, não tem política de transporte adequado. Então a gente quer fazer uma atuação muito firme em defesa da educação pública, tanto da pré-escola, da educação infantil, passando pelo ensino médio e pelo ensino superior, para que a educação seja realmente uma educação pública e de qualidade e ela não vire uma via crucis de martírio, como está colocado hoje para os professores e para os estudantes. Só para citar 4 propostas para não estender muito na resposta. Tá certo, João. Há um desgaste, Jones, na imagem dos políticos do Brasil e cada vez mais nós percebemos que esse desgaste tem aumentado com escândalos, enfim. E aí o eleitorado em sua maioria pega isso que acontece e joga todos os políticos, independentemente de serem ou não ruins, numa vala comum. Isso. E aí a gente acompanha dados aqui da nossa região, alguns municípios pequenos que saiu agora há pouco um levantamento sobre a qualidade de vida nos municípios. Para citar alguns aqui na nossa região, Buíque, Pedra e mais alguns no Sertão do São Francisco, Sertão do Araripe, com a qualidade de vida lá embaixo. São municípios históricos que entra prefeito, entra político, sai político, entra deputado que diz que representa a cidade e sai e a cidade continua estagnada, se não piorando. E aí a gente fez um comentário sobre isso quando esse estudo saiu, que vai exatamente para aquela sua fala da questão do o núcleo familiar dos políticos que só querem o poder pelo poder, ali onde já está concentrado. Uhum. E as pessoas têm entendimento de quando sai um levantamento desse, de que a qualidade de vida no município que eu moro é ruim, mas a pessoa sabe porque é ruim, porque está vendo ali no dia a dia, independentemente de estudo. Mas aí cai na cabeça daquele gestor que está ali naquele momento, né? E dos anteriores também, do que a população lembra. O que é que os políticos com progressistas, com o pensamento seu, entre outros nomes, podem, o movimento que vocês podem fazer para tentar ir diminuindo isso e tirar essa imagem que as pessoas têm de virou político, já não presta. Quer virar político, já não presta. Você sabe, você deve estar sentindo isso, joga todo mundo numa vala comum, quando na verdade a gente sabe que há sim boas intenções, mas acaba que fica numa roda só todo mundo, quando não é. Perfeito. Veja, eu acho muito saudável que a população não tenha uma boa imagem da classe política. Eu acho muito saudável, porque, por exemplo, no Congresso Nacional, dos 513 deputados, é uns 450 picareta e bandido.
Aqui vamos dizer as coisas muito concretamente. Né? A gente estava, ontem na atividade em Serra Talhada, estava fazendo um debate sobre cultura, essa coisa de prefeituras contratarem grandes bandas que pagando 1 milhão, 1,5 milhão, às vezes o orçamento inteiro da prefeitura para cultura é de 1 milhão, 2 milhões, e ela gasta metade do orçamento, 80%, contratando um Nazaré Safadão, um Gustavo Lima, um Natanzinho, e nada contra o cantor em particular. Estou falando da política, né? Então, veja, isso é puro roubo de recurso público. Né? Porque, inclusive, esse dinheiro, o cantor não está recebendo 1 milhão, né? Todo não. Não, está vindo por fora, voltando para o político do momento, o prefeito, os secretários, vereadores e por aí vai. Então, primeiro, eu acho muito saudável que a população não tenha fé nessa política burguesa. Né? Uma política que a maior preocupação é a reprodução do próprio poder das famílias e grupos políticos que estão lá. Acho que uma das maiores provas disso é que, na eleição de 2022, um dos grandes debates que foi colocado foi justamente o problema de falta de água em Pernambuco. Né? 1 milhão de pernambucanos à época sem oferta adequada de água potável. Passados 4 anos depois, os problemas hídricos seguem os mesmos. E se a gente for retroceder no tempo, você vai lembrar, na época da transposição do Rio São Francisco, a promessa que a transposição do Rio São Francisco seria a salvação por um problema histórico de abastecimento de água em toda a região do sertão de Pernambuco. A transposição acabou faz anos, né? E a gente continua com crises hídricas. Arco Verde vive com problemas de crise hídrica. Inclusive, teve um bairro, ano passado, eu acabei de esquecer o nome. Residencial Maria de Fátima. Exatamente. Que teve protestos, semanas sem água e por aí vai, sabe? Então, a revolta, a desconfiança é necessária. Dito isto, tem eleição a cada 2 anos, alguém vai ser eleito. A desconfiança necessária não pode fazer com que a gente abandone essa esfera de disputa, porque é isso, alguém vai ser eleito. E se nossos sonhos não cabem nas urnas, nosso pesadelo cabe. E aí qual é a questão? Me parece que a população precisa dar uma resposta política para não fortalecer políticos tradicionais que estão aí há 200 anos e que inclusive usam da carência do povo como uma espécie de benfeitoria. E aí, de novo, vou dar exemplos concretos porque eu acho bom dar nome aos bois, né? Eu morei em Petrolina 1 ano. Eu trabalhava em Juazeiro como professor da Rede Estadual da Bahia e morei em Petrolina. E lá em Petrolina tudo tem nome da família Coelho, né? É como se o município fosse uma propriedade privada de uma família que manda na cidade desde o século XIX. Aí tem gente que diz assim, não, mas a agricultura irrigada no São Francisco só veio por causa da família Coelho. Como se fosse uma espécie de presente, como se fosse uma espécie de favor que uma família rica, que fica rica usando a máquina pública, porque Petrolina agora, por exemplo, acabou de fazer uma obra super estranha, que é uma nova fase da orla de Petrolina, que pega justamente os terrenos da família Coelho e valorizou eles, ó. E é como se a família estivesse fazendo um favor. Então não existe favor nenhum. O papel de gestores eleitos é cumprir sua obrigação, inclusive sua obrigação constitucional. Está lá no artigo 5º da Constituição, né, que é direito da população, saúde, educação, cultura, lazer, segurança, transporte e tal. Então não faz mais que obrigação. Acho que a gente tem que fazer um debate político a população, diferenciar o joio do trigo, mostrar quem é quem, fazer um debate sobre o histórico das pessoas, porque, por exemplo, neste momento, um dos pré-candidatos ao Senado que está colocado, o Miguel Coelho, ele era bolsonarista, né? E agora está no palanque com Raquel Lira dizendo que gosta de Lula. Esse tipo de oportunismo eleitoral que muda toda semana, né, mostra que a figura não tem compromisso nenhum com programa político, com ideia, com projeto. E mais do que isso, veja, eu, por exemplo, sou pré-candidato a deputado federal, mas eu não sou político, eu sou um trabalhador, né? Eu trabalho a partir da minha formação enquanto professor, enquanto escritor, vou disputar essa eleição, se eu ganhar eu vou ser deputado por 4 anos, não vou me reeleger, porque eu não acho que a gente deveria passar mais que um mandato em um cargo. Então, se eu for eleito deputado, vou lutar o máximo possível para fazer um mandato combativo que represente todo o povo de Pernambuco em 2030. Eu pretendo disputar a presidência se tudo der certo. Se não der, eu volto para ser militante, volto para a sala de aula, volto para escrever meus livros, para dar minhas palestras pelo Brasil, porque política não pode ser meio de vida. Né? Essa coisa da pessoa se acostumar com salão, se acostumar com vida fácil, se acostumar com cartão corporativo, com não sei o que, isso gera distorções. No movimento sindical a gente faz um debate que é o dirigente, ele não pode passar muito tempo como diretor do sindicato ou como presidente, porque senão ele esquece como é a base do sindicato. Então é no máximo 2 mandatos e volta para a base. E o diretor do sindicato tem que receber o mesmo salário que o peão da base, porque senão se descola
a coisa, né? Você vai esquecendo o quanto a vida é dura e gosta muito daquela benesse. Eu acho que a gente deveria estabelecer a mesma lógica para as representações eleitas. O deputado, ele não pode passar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 mandatos, não. Aqui em Arco Verde, por exemplo, o atual prefeito, já foi prefeito, né? 2 vezes, voltou para ser prefeito de novo, já foi deputado, tentou a reeleição, foi deputado estadual, botou a esposa, não sei o que. Assim, vamos voltar pro trabalho. A representação política não deve ser meio de vida. A representação política deve ser cumprir uma função para a população defendendo o projeto. Qual é o projeto que defende para a cidade? Qual é o projeto que defende para Pernambuco, para o Brasil? Cumpriu o projeto, lutou, efetivou as suas ideias, volta para o trabalho e continua como militante, como cidadão atuando politicamente. Nós temos uma pergunta aqui da internauta, que já foi enviada pelo WhatsApp, Giselda Domingos. Ela disse que está acostumada, desde de moça, quando voltou pela primeira vez lá atrás, de que geralmente quando um pré-candidato vem ao seu município, ele vem com: eu sou pré-candidato a federal, fulano é estadual. Ou estadual vem e já apresenta o federal. Quem é o seu pré-candidato a deputado estadual aqui ou na região? Veja, aí é que tá. Como é o nome dela? Gisélia. Gisélia, como a gente falou, veja, a gente faz política de maneira diferente, né? Por exemplo, eu sou pré-candidato a deputado federal pelo PSOL. A gente vem construindo uma dobradinha com Yasmin Alves, que é professora também, trabalhadora da cultura, mestranda em sociologia. Só que aqui na região a gente não tem articulação com nenhum pré-candidato, não, porque a gente não veio para isso. A gente veio para conversar com os movimentos. Ontem, a gente estava aqui em Arco Verde, e em vez de estar conversando com o vereador, a gente estava conversando com o movimento negro da cidade. A gente estava conversando com o pessoal da Arca, na histórico Movimento Negro de Arco Verde. Então, essa é a nossa prioridade. A gente não veio aqui para conversar com nenhum vereador, para conversar com nenhuma família rica e tal. Ontem a gente estava conversando com o Movimento Negro, hoje a gente vai estar conversando com o Movimento Sindical, com o Movimento Hip Hop. Né? Hoje, 9 horas da noite, a gente vai participar junto com o pessoal da Batalha dos Bruxos e do Duelo do Escadão. Então é isso, é Movimento Negro, é Movimento Sindical, é Movimento Feminista, é Movimento de Hip Hop, é Movimento Ambientalista, em defesa da Caatinga. É essa a nossa articulação política. Aqui na região a gente não tem nenhuma dobradinha, não. Até porque a gente tem limites ideológicos muito claros. Então, por exemplo, pra gente construir qualquer dobradinha, a pessoa tem que ter uma concordância política. A gente não faz dobradinha pensando em voto. Tem que ver se tem o mesmo programa político. E, infelizmente, há poucos pré-candidatos que têm um programa político comunista para a classe trabalhadora como a gente. A moradora Débora, que mora no bairro do São Geraldo, ela pergunta o seguinte: eu já estou com 57 anos. Entra presidente, sai presidente, entra deputado, sai deputado, entra senador, sai senador. E a violência nesse país não muda. A conversa é a mesma toda a eleição. Se o cara matar, vai preso, paga, sai. Isso não vai mudar nunca? Rapaz, mas aí veja, a polícia já mata um monte de gente, né? A polícia já mata um monte de gente e o próprio bandido mata um monte de bandido. E se matasse bandido e resolvesse a violência, Pernambuco não tinha mais violência. Porque Pernambuco nos anos 90, você vai lembrar disso, Adriano? Tinha os maiores grupos de extermínio do Brasil, né? Thundercats e Companhia Limitada, e era campeão nacional de homicídio. Um bocado de bandido matando bandido, gente inocente sendo morta, polícia matando gente, e por aí vai, por aí vai. O que enfrenta a violência é você ir na raiz do problema, né? Vamos dar um exemplo concreto. As facções criminosas, elas estão chegando. Ali aquela região Cabo, Ipojuca, tá tudo dominado por facção criminosa. E aí, como é que você, por exemplo, derrota uma facção? Se você ficar matando os aviãozinhos da facção, eles têm dinheiro, eles recrutam mais gente. As operações de enxugar gelo que se faz no Rio de Janeiro. Vai lá a polícia, vai numa comunidade, mata um bocado de gente, mata membro da facção, mata gente inocente, né? A facção continua com o mesmo poder financeiro, com o mesmo poder político, com o mesmo armamento, recruta mais gente e continua funcionando. O que é que a gente defende, por exemplo, para enfrentar o crime organizado e as facções? A gente precisa pegar os cabeças do processo e a gente precisa ir para cima do financiamento, da lavagem de dinheiro. A gente precisa garantir com que a facção criminosa, que a quadrilha não tenha acesso a dinheiro, a financiamento. Porque ele só consegue subornar a autoridade, ele só consegue comprar arma, ele só consegue expandir seu domínio, ele só consegue recrutar gente porque tem dinheiro disponível. Então, se a gente não vai para cima do dinheiro, tudo é conversa. E aí, repare como as coisas funcionam engraçado no Brasil. Veja, o Daniel Vorcaro, do Banco Master, ele estava envolvido com lavagem de dinheiro do PCC.
Um outro grupo muito grande, o grupo Refit, que é o maior devedor de impostos do Rio de Janeiro e em São Paulo, também está envolvido com lavagem de dinheiro do PCC. Esses bancos digitais, as chamadas fintechs, está mais que comprovado que eles estão sendo usados em massa para lavar dinheiro. Neste momento não existe nenhum projeto em discussão no Congresso Nacional o que fazer para dificultar a lavagem de dinheiro para o crime organizado e como criar mecanismos de controle mais eficientes para esses bancos digitais, para essas fintechs. Que várias fintechs são do crime organizado. São criadas pelas facções criminosas. Então repare como isso faz um debate sério. Se a gente quer enfrentar as facções e o crime organizado, a gente precisa garantir que eles não tenham acesso a dinheiro. Porque enquanto eles tiverem dinheiro, mata 10. Aí ele recruta mais 10. Mas seguindo esse ponto que ele falou aqui, da questão de, por exemplo, matou o marido, matou a esposa semana passada. Aí ele vai preso, é condenado a 40 anos, Perfeito. com 10 está fora. Perfeito. Ou muitas vezes consegue pagar e sai no outro dia. Essa política, será que não existe lá dentro de Brasília nenhum deputado, porque eu não vejo, particularmente eu não vejo, não sei se você já viu, defendendo para que isso seja mudado, por exemplo. Não, né? mas veja, eles até defendem na retórica, mas não vai nas questões verdadeiras. Vamos lá. Ontem o Congresso Nacional aprovou um PDL que obriga meninas vítimas de estupro a terem filho. Dentro de 2 minutos. É. A votação. É isso que eles estão preocupados. Então, assim, é um deputado que diz que é da família, que diz que é da bancada evangélica, mas está preocupado em defender estuprador. Porque é disso que a gente está falando. Exatamente. Se o projeto é para obrigar a menina de 12 anos que foi estuprada a ter o filho, negando o direito ao aborto, mesmo em risco de saúde, mesmo que a menina morra, por exemplo, ele quer nem saber, ele está preocupado com o estuprador, ele quer proteger o estuprador. É isso que Brasília está discutindo. Agora, repare, vamos lá. Quando a gente vai para o exemplo que você deu, feminicídios, a prioridade é impedir que o feminicídio aconteça. Porque depois que a mulher está morta, ela não volta mais, né? E aí aqui em Pernambuco, as delegacias da mulher não funcionam 24 horas. A delegacia da mulher só funciona de segunda a sexta em horário comercial. Mesmo a gente tendo 2 mulheres como governadoras, né? Uma governadora e outra vice. A delegacia da mulher não funciona 24 horas. Abrigo para mulheres vítimas de violência ameaçada simplesmente não existe a contento. E está concentrado na região metropolitana. Então, por exemplo, no Vale do Pajeú, no Sertão do Mochotó, no Sertão do São Francisco, uma mulher que é vítima de violência e quiser ter abrigo com seus filhos, por exemplo, ela vai ter muita dificuldade de ser atendida. O que mais acontece é a mulher que morre com medida protetiva no bolso. Quando o sujeito é preso, seria para mim ótimo e excelente que ele passasse mais tempo na cadeia porque ele é um feminicida. Show! Eu lá apoio qualquer medida para endurecer penalmente para feminicida. Agora, meu debate real é impedir que a mulher seja morta. Porque aí tem uma safadeza que se faz, por exemplo, políticos da direita e da extrema direita, que é assim, dizer... Ah, não, a esquerda defende bandido, porque tudo para eles é resumido a tiro, porrada e bomba. Mas eu quero fazer um debate como impedir que as mulheres sejam mortas e agredidas. Então a gente quer fazer um debate sobre política de prevenção, conscientização nas escolas, na cultura, para desnaturalizar essa cultura machista, misógina, que acha normal a mulher ser considerada propriedade de um homem. Eu quero criar condições para que as delegacias da mulher funcionem, que a Ronda Maria da Penha funcione, que tenha abrigo, que tenha proteção, que uma mulher... A partir do momento que ela solicite medida protetiva, ela não pode chegar na delegacia, solicitar medida protetiva e ir para casa sozinha. Solicitou medida protetiva, ela está se sentindo ameaçada. Ela precisa, pisou na delegacia, pedir uma medida protetiva, ela precisa ali já ser acompanhada, já ter sua segurança garantida para ela não morrer. O número de feminicídios cresceu em Pernambuco do ano passado para esse ano 11%. Em Pernambuco, ano passado, a gente teve 84 mil casos de mulheres e meninas vítimas de violência. Então, esse é o debate real. Como é que a gente reduz o índice? Como é que a gente impede que a violência aconteça? Porque depois que aconteceu um estupro, por exemplo, já destruiu a vida da mulher para o resto da vida. Ela vai ter que lidar com trauma, fazer terapia quando tem acesso. Depois que aconteceu o feminicídio, a mulher não volta mais. Então, esse debate a direita nunca faz. Porque o debate sobre prevenção, porque a gente vai fazer um debate, por exemplo, sobre educação sexual nas escolas. Não é para ensinar a menina a fazer sexo. É para ensinar o que é consentimento. É para ensinar o que não é não. É para ensinar o que é violência na hora de uma relação numa relação sexual. Isso é fundamental no enfrentamento ao feminicídio. Aí vem um desses deputados demagogo e diz assim, não, mas isso está ensinando as crianças a fazerem sexo. Não, a gente quer combater desde a raiz essa cultura machista que legitima esses índices alarmantes de feminicídio
e que a mulher não tem cobertura e atendimento nenhum, desde o momento que vai fazer a denúncia até o momento que deveria ser do acompanhamento. Deixa eu pedir aqui um rápido intervalo. Na volta, Zalci vai fazer 2 perguntas ao nosso pré-candidato. Até já. Especial, e ela está simplesmente encantadora. Conheça o novo cobre-leito Madison Edrons, um charme especial que transforma a sua cama posta. Dupla face para renovar o ambiente sempre que quiser. Mais elegância, aconchego e sofisticação para o seu lar. Estampas sofisticadas, cores incríveis e aquele toque macio que abraça o seu descanso. Seu quarto merece esse encanto. Vem pro Grupo Decor e aproveitem! Muito bem, voltamos conversando aqui com o pré-candidato a deputado federal, Jones Manuel, que está passando aqui pela capital do sertão e pela capital brasileira do samba de coco. Coisa boa. Agradecer mais uma vez a nossa parceria, muito obrigado, Zalci, a todos que fazem a Itapuama, muito obrigado mesmo. Também estamos pela Agreste TV, lá de Belo Jardim, e também pela Rádio São Bento FM, em São Bento do Una. 2 perguntas, minha querida. Ô, Jones, no mês passado passou aqui pelo Sertão o pré-candidato do seu partido ao governo do estado, Ivan Moraes. A gente teve a oportunidade de entrevistá-lo. E aí, durante a entrevista, a gente, claro, que tocou num ponto que vocês... É um ponto que o pessoal é muito combativo nisso também, e você que tem muita força nas redes sociais, a questão das fake news, infelizmente. Esse ano vai ser mais uma eleição que vai ser aquela eleição trabalhosa, de estar se combatendo, de estar se tentando fazer com que as mensagens não cheguem no WhatsApp, enfim, coisa difícil. Como é que você está organizando e montando, planejando o combate às fake news durante o seu período, quando começar a campanha de fato? Isso já começou, né? Tanto da extrema-direita como, infelizmente, outras pré-candidaturas do campo progressista vêm divulgando fake news. E aí, a gente vem... Nossa pré-campanha tem uma estrutura de acompanhamento, né? Nosso assessor de imprensa acompanha o que vem sendo falado sobre a gente nas redes e tal. E a gente está sempre nas reuniões de coordenação de pré-campanha, lidando com essas narrativas, com o que está saindo. Mas eu, sinceramente, não sei se é excesso de otimismo meu, mas eu acredito de verdade na força da verdade e na inteligência do povo, né? Então, por exemplo, recentemente, setores, inclusive do campo progressista, começaram a divulgar uma fake news, uma mentira sobre mim, dizendo que eu apoiei a Lava Jato, né? E aí isso é 100% mentira. E aí eu chamei um debate no meu canal no YouTube, mostrei a verdade, mostrei posições minhas em vídeo na época. E é isso, todo mundo que vier com ataques, com mentiras, a gente vai combater. Essa semana a extrema-direita brasileira em massa começou a me atacar com várias factoides, com várias narrativas mentirosas, dentro daquela ideia de que o comunista quer tomar o seu pequeno negócio, o comunista quer fechar sua lanchonete, o comunista quer fechar seu salão de beleza. Mas muita gente ainda está pregada nisso aí, né? Tem algumas sim, fake news que ficaram e não saíram ainda. Mas aí veja, eu enquanto professor, eu entendo que o processo de aprendizagem é um processo de repetição e pedagógico, né? Quando você está alfabetizando a criança, você fica repetindo, né? B com A, Bá, B com E, B com I. É a repetição que faz o processo de aprendizagem. Eu tenho muita tranquilidade e muita paciência para debater com qualquer pessoa e a pessoa repetir fake news, repetir senso comum, repetir mentiras. E a gente vai dialogando com tranquilidade, com respeito, com transparência. Eu acho que a gente tem tudo para essa proposta dessa esquerda revolucionária ressurgir com força em Pernambuco e no Brasil,
Porque, como você mesmo falou, a população está cansada da política tradicional. Há um certo esgotamento desse modelo tradicional de política, dessa democracia liberal burguesa, do próprio sistema capitalista, né? Então, eu acho que a gente vem acompanhando, vem tendo uma estrutura de sistematizar tudo que está saindo sobre a gente nas redes, mas nossa principal arma é a verdade, é a transparência, é ser autêntico, né? Eu acho que as fake news pegam muito mais em quem quer fazer personagem, né? Em quem quer, no momento da eleição, aparecer ser outra coisa que a pessoa não é. E a gente não é um personagem. Eu tô vestido aqui para essa entrevista do mesmo jeito que eu me visto no dia a dia antes de eu ser pré-candidato. Então, assim, nada mudou. Meu cabelo não mudou, minha barba não mudou, meu jeito de falar não mudou, minhas ideias não mudaram. Eu acho que pode demorar um pouquinho, mas a verdade e um discurso honesto, sério e responsável com o povo trabalhador sempre vence essas mentiras. Mais um eu. Mais uma. Você tinha falado no Túlio Gadelha lá no primeiro bloco, na primeira resposta que você estava dando para o Adriano, e aí eu queria voltar ali no Túlio Gadelha, porque Perfeito. como você disse, que assim como ele, outros políticos ali que se dizem do campo progressista, tem muitos, né, inclusive usando essa palavra para tentar chegar mais perto de quem entende da política e quem quer discutir a política. O Túlio Gadelha veio numa contramão, ele saiu de um caminho que ele vinha, tendo até, de certa forma, um acolhimento das pessoas, e aí, de repente, eu volto para aquele ponto que eu falei do poder pelo poder, e foi de repente mesmo, né? Muita gente, seguidor, ele perdeu muitos seguidores, enfim, mas ele acreditou, foi um projeto pessoal, enfim. E muitos políticos, infelizmente, desses que você cita, os tradicionais, eles caminham nesse sentido, vai para onde está melhor. Você citou Miguel Coelho. A família de Miguel Coelho é declaradamente bolsonarista, mas vai pegar ali, vai se pendurar e se amarrar na pochete de Raquel Lira, porque ela também aguarda que Lula se posicione a favor dela, ou que pelo menos não suba no palanque de João Campos, que para ela já está de bom grado. Esses caminhos e descaminhos desses políticos tradicionais talvez já estejam os enfraquecendo nesse sentido aí de caminhar para as próximas eleições, tanto a desse ano quanto a próxima 2028, as municipais, e por conta exatamente daquele ponto que a gente já tocou, da percepção das pessoas. A comunicação hoje é diferente do que a gente citou ali antes da gente conversar. 2012 era outra história, as pessoas pararam, muitos políticos pararam ali e acham que... Então, todo esse caminho que esse pessoal está percorrendo, saindo aqui, porque vai ser melhor para mim, projeto pessoal, daquele jeito, as pessoas estão vendo tudo. A rede social de Túlio Gadelha, ele inclusive deixou uns dias desativados os primeiros posts, os comentários, porque nem o maior monitorador de rede social estava conseguindo dar conta, né? Então, é percepção das pessoas e tem que se contar muito com isso também. Deixa eu lhe dar uma informação em primeira mão, que eu não falei até agora em nenhuma entrevista. O Túlio Gadelha trabalhou ativamente para impedir a minha filiação ao PSOL e eu não ser pré-candidato. Porque ele estava na federação, né, PSOL Rede, ele era da Rede, e aí ele estava com medo, na visão dele, pelas pesquisas que ele contratou, que eu tivesse mais voto que ele, e na cabeça dele, se eu tivesse mais voto que ele, eu chegava mais forte para ser candidato a prefeito do Recife em 2028 do que ele. Então ele trabalhou ativamente para impedir a minha filiação ao PSOL. Trabalhou ativamente. Inclusive tem coisas que eu não posso falar agora, mas quando eu tiver velhinho, eu vou escrever no meu livro de memórias coisas muito pesadas, né? E aí o Túlio Gadelha fez isso para depois sair pro PSD, do Ronaldo Caiado. E aí precisa ter muito claro, isso é a conversa do Túlio, que o candidato dele a presidente é Lula, o candidato do Túlio é o Ronaldo Caiado, que é a favor de manter a escala 6x1. Que o partido do Túlio é o PSD do Ronaldo Caiado, do Gilberto Kassab, né, do Centrão. E mais ainda, veja como esses debates, eles são falsos e não tocam nos problemas centrais da classe trabalhadora pernambucana e brasileira. Nesse momento tem uma disputa entre João Campos e Raquel Lira sobre a questão da saúde, né? E aí, qual é a grande disputa? É quem teve uma gestão pior na saúde. Porque é isso, João Campos dizendo que com Raquel Lira a saúde piorou em Pernambuco, e a Raquel Lira dizendo que, na verdade, a saúde não está boa em Pernambuco por causa de 16 anos do governo do PSB. Aí veja o debate falso. Dos 16 anos do governo do PSB, Raquel Lira era a base do governo na metade. Raquel Lira foi secretária do governo do PSB.
Raquel Lira foi deputada estadual base do governo do PSB. Raquel Lira sai do PSB porque Paulo Câmara quis proibir ela de ser candidata a prefeita em Caruaru. Foi só por isso que ela saiu. Foi por divergência ideológica. Então, se Raquel Lira quer falar de 16 anos de governo do PSB, na metade desse tempo, ela era desse projeto político. Aí, pois bem, aí ela conversa com a Raquel Lira, mas foi 16 anos de governo do PSB, não sei o quê, não sei o quê. Essa briga todinha, nem Raquel Lira, nem João Campos pagam um piso da enfermagem. Raquel Lira no governo do estado, João Campos na prefeitura do Recife. Nem Raquel Lira, nem João Campos garantem a jornada de trabalho de 30 horas semanais para as psicólogas e valorização, por exemplo, na política de saúde mental. Né? Tem psicóloga no Recife que está há 12 anos na prefeitura, o salário é R$3.000. Não tem progressão de carreira, não tem incentivo à formação continuada, fazer especialização, mestrado, doutorado, boas condições de trabalho. Tanto Raquel Lira como João Campos adoram pegar recurso público e dar para iniciativa privada. Você tem uma ideia? O Hospital Dom Moura, de Garanhuns, que atende a 21 cidades da região, ele recebe 6 milhões por ano de repasse do governo estadual. O Hospital Privado de Garanhuns, Perpétuo Socorro, recebe 40 milhões. O Hospital Público recebe 6. O hospital privado recebe 40. Você nunca vai ver João Campos fazer uma crítica sobre isso. Do mesmo jeito que o hospital geral aqui, o Rui Castro, vive com problema... Rui de Barros. Isso, Rui de Barros, desculpa, obrigado. Vive com problema de superlotação. Teve, inclusive, ano passado, várias denúncias, várias reportagens sobre superlotação. Gente esperando em maca, em corredor, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Repare... Vá ver se o PSB falou alguma coisa. Sabe por que o PSB não falou nada? Porque ele não pode falar. Porque quando o PSB administra, também a situação é do mesmo jeito. Então, são brigas artificiais. Aí vai Túlio Gadelha entrar num negócio desse, a criticar João Campos para defender Raquel Lira, dizendo que com Raquel a saúde melhorou. Mas peraí. Túlio dizia defensor do piso da enfermagem. Por que Túlio não fala mais do piso da enfermagem? É importante que todas as enfermeiras, auxiliares, técnicas de enfermagem saibam disso. Túlio foi eleito em 2022 dizendo que ia defender o piso da enfermagem, dizendo que ia defender a jornada de trabalho de 30 horas semanais para as enfermeiras, a PEC 19, que está lá no Congresso Nacional. Ele não fala mais do tema. Do mesmo jeito que o debate é quem construiu mais hospital. Aí vem o povo, né? Não, Eduardo Campos foi quem construiu mais hospital. Vejam, Pernambuco continua com a infraestrutura de média e alta complexidade concentrada na região metropolitana de Recife. Então, aquele martírio das famílias saírem do Agreste, saírem do Sertão para fazer um tratamento de câncer, para fazer uma cirurgia na capital, não tem apoio de nada. A família, muitas vezes, Adriano, você vai ali na Praça do Derby, no centro do Recife, você vê uma pessoa, você pensa que é uma pessoa em situação de rua. Mas, na verdade, é uma família de uma cidade do interior que está com seu parente na restauração, está com seu parente no Otávio de Freitas e por aí vai, e não tem dinheiro, não tem condições de onde dormir, de um hotel, de uma pensão, não tem apoio do governo do estado, não tem apoio da prefeitura. Isso é um negócio que a gente via há 30, 40 anos, continua do mesmo jeito. Os 3 hospitais metropolitanos que o Eduardo Campos construiu não descentralizaram em nada o atendimento de média e alta complexidade. Aí a Raquel Lira fica brigando com o João Campos e se orgulhando porque assinou a ordem de serviço, por exemplo, do Hospital Mestre Dominguinhos, lá em Garanhuns. Mas assinou a ordem de serviço para começar esse ano a construir o hospital. E está fazendo propaganda de uma obra que nem começou. Vejam, é irresponsabilidade o debate sobre saúde em Pernambuco. Além do que, para não me estender muito na resposta, eu sei que eu estou falando demais, mas o tema da saúde é um tema que muito me instiga, embora eu seja historiador, né? O debate sobre o SUS, sobre as condições de saúde em Pernambuco é um debate para mim central. Não se fala que é a questão central, que é a atenção primária à saúde. A gente precisa ter investimentos centralizados na prevenção e não evitar que as pessoas fiquem doentes. Porque o critério de índice de sucesso na saúde não é quantas pessoas são atendidas em média e alta complexidade. É quantas pessoas não ficam doentes. É quantas pessoas não desenvolvem diabetes, não desenvolvem problemas cardiovasculares, não desenvolvem problema de pressão e por aí vai. Então, não é sucesso dizer assim, no meu governo a gente atendeu tantas mil pessoas a mais no hospital. O negócio deveria ser o contrário. No meu governo,
reduziu em 15% o número de pessoas que precisa ir para o hospital. Porque com a atenção primária à saúde, com a política de saúde da família, com agente comunitário, com exercício, acesso à boa alimentação, à informação, à instrução, a pessoa pode impedir, por exemplo, que desenvolva uma diabetes que depois pode dar uma complicação, terminando a amputação de uma perna, e o governante, em vez de oferecer o resultado que é como impedir que as pessoas desenvolvam diabetes, ele está se orgulhando porque fez tanta cirurgia de amputamento de membro. Tá tudo errado nessa lógica da coisa, né? Minha gente, o papo está muito bom. Verdade. Teríamos assunto para muito tempo ainda, né? São muitos temas importantes para um ano complicado, né? Não vai ser, como disse, conversando aqui em off com o Jones, não vai ser um ano muito fácil. Né? Mas ele me tranquilizou numa parte. Fiquei muito tranquilo nessa questão da eleição presidencial para esse ano. Eu quero aqui agradecer a Zalci Joane mais uma vez. Muito obrigado. Foi convocada de última hora. Foi, tá vendo? Adriano, obrigada sempre que precisar. Para mim é sempre uma alegria estar aqui para participar junto com vocês de debates e temas tão importantes. Muito bem. Amanhã você recebe ele na Itapuã. Amanhã ele vai estar na Itapuã. Muito bem. Pré-candidato, muito obrigado pela sua presença. Boa sorte nessa sua jornada. E eleito, volte para a gente poder conversar, debater mais Pernambuco e Brasil. Pode deixar, Adriana. Eu volto sim. Foi um prazer estar aqui com vocês. Alci, a gente amanhã tá juntos. Vamos conversar mais. Mandar um abraço para todo mundo que acompanhou a gente. E dizer que agora, no comecinho de julho, a gente tá fazendo um giro pelo Sertão do São Francisco. E a gente vai estar rodando o Pernambuco inteiro, porque essa pré-candidatura não é uma pré-candidatura de um pernambucano recifense. É uma pré-candidatura a deputado federal de Pernambuco inteiro. Então, do litoral ao sertão, a gente vai estar correndo em todo o estado, ouvindo a população trabalhadora, a juventude, apresentando nosso programa político e mostrando que é possível transformar radicalmente Pernambuco e o Brasil. Quem quiser conhecer mais um pouco da gente, em nossas redes sociais, tudo Jones Manuel, escrito de maneira simples mesmo, J-O-N-E-S, sem frescura. E no YouTube a gente tem o nosso canal Farol Brasil. Acompanhem lá para conhecer mais um pouco do nosso debate. Muito bem. O convite foi feito aqui ao pré-candidato, que é apaixonado por cultura, que ele vem no São João, porque Fechado. o único São João mais multicultural do Nordeste é onde? Em Arco Verde. Arco Verde. Em Arco Verde. Pessoal, muito obrigado pela audiência, pela atenção e próxima quarta-feira, se Deus quiser, vamos estar aqui de volta. Um abraço, ótima semana e até quarta-feira.